Segundo tempo, para ganhar do Vasco é só chutar no gol. O goleiro deles aceita tudo, rapaz. Ouviu? Você ouviu? E de que maneira você acha que eu vou responder essa provocação? Claro, pode chegar um ou outro aqui e dizer: ué, Lloyd, ele tá certo. E eu vou discordar plenamente de você. Posso responder e motivar o meu goleiro, o seu goleiro? Posso. Vamos lá. Eu acho que vai te surpreender. Família, ontem foi aniversário da primeira-dama do Léo Jardim. Ou, como diria a Rayan, a querida do Léo Jardim. E Léo Jardim, ela não quer um carro, uma joia, uma viagem de presente. Não, ela quer, eu tenho certeza disso, uma grande atuação sua no dia de hoje. Léo, lindo, Jardim. Família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h10 da manhã, bom dia, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, mais uma decisão, um pouco nervoso, pensativo, porque o Vasco pode chegar à sua terceira semifinal consecutiva, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente entende que é dessa forma, um time vai batendo, vai chegando, até você conquistar. Então isso me deixa um pouco nervoso nesse sentido, família. E claro que mesmo disputando um jogo decisivo como esse, não tem como não pensar no Campeonato Brasileiro. Mas vai dar tudo certo. Acho que ontem foi um jogo importante nesse sentido, para comentar aqui logo no início, rapidamente. Esse empate, eu acho que o Cruzeiro vai pensar em preservar alguns atletas no Campeonato Brasileiro. Um amigo lá de Brasília, esqueci seu nome, irmão. Perdão, eu não consigo ver, porque tá nesse celular aqui, que eu estou gravando. Mas ele mandou uma mensagem ontem: ei, Tiagão, Fabrício Bruno tá suspenso, o Jonathan Jesus me parece que saiu lesionado, então provavelmente um Cruzeiro ali com a defesa reserva. Então assim, família, eu tô vivendo o jogo de hoje, estou nervoso, mas pensando também, claro, no Campeonato Brasileiro, essa partida também de muita importância para nossa sequência. Mas família, é isso, vamos lá, vamos começar aqui o nosso pré-jogo, e vocês sabem, quem tá chegando por aqui agora, eu gosto de trazer as reações dos torcedores do Vitória. Cara, tá bem interessante aqui pra gente debater esse primeiro jogo, mas eu preciso começar. Olha só. Se o Vitória meter 3x0 amanhã, em São Januário, eu vou tirar do meu bolso. Eu vou sortear. Hoje é 25 de agosto, amanhã é 26. Eu vou sortear uma camisa pra quem é Leão da Barra, uma camisa pra quem é Canto da Resenha, uma camisa pra quem é Arquibancada Popular, e uma camisa pra quem é sócio rubro-negro, e uma camisa pra inscrito. Se o Vitória meter 3x0, eu vou sortear 5 camisas. Uma pra cada plano de membro e ainda uma pra inscrito. Se o Vitória meter 3x0 amanhã, vocês têm 5 camisas aqui. Tem uma pra cada plano de membro e ainda vai ter uma pra inscrito. E aí eu vou pegar empréstimo do banco pra pagar. Mas tá prometido. Está prometido. Irmão, não, você não vai precisar disso não, que isso, gastar dinheiro pra caramba, não, nada a ver, fica calmo, relaxa, tá? Eu sei que tudo pode acontecer no futebol, na partida de futebol, mas não, que isso, gastar muito dinheiro. Vendo aí, Vascão? Tá vendo aí, Vascão? E a gente deve, tá? A gente tá devendo aí uma grande atuação em São Januário, na Copa do Brasil. Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui também, reagindo aí aos torcedores do Vitória. Família, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Não esquece também aqui
da parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu, Kabum, Natura, Casas Bahia, tem de tudo aqui no YouTube, família. Tiagão, eu preciso comprar o seu produto, porque assim, irmão, não quero um tênis, não quero a camisa do Vasco agora, mas vou comprar um celular, conferir o preço, gostei lá na Magalu. Perfeito, você vai clicar no produto que eu tenho aqui da Magalu, você vai ser direcionado para ele, vai lá na barra de pesquisa, digita o seu celular, sem pagar R$1 a mais, você vai estar fortalecendo aqui o trabalho do Tiagão. Assim é em todos os sites Família Vascaína. Vamos lá, seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu fazer aqui um giro rápido sobre mercado da bola. Ontem o Léo postou essa informação sobre o atacante Solari, que joga no Spartak Moscou. Família, o Vasco segue tentando a contratação do atacante argentino, inclusive, segundo ele, tem um pré-acordo, salários e luvas, mas né, tem a concorrência aqui também do CSKA, Krasnodar, Olympiacos, Besiktas. Família, eu não conheço esse atleta, o pouco que eu vi me parece que ele é um ponta, joga acho, pelo lado direito, vocês podem me corrigir. Eu vi também, assim, quando levantaram esse nome, páginas do Chile, destacando, porque me parece que o Solari teve uma boa passagem lá no Chile, agora eu não me recordo se foi no Colo-Colo, sinceramente é um atleta que eu não conheço, mas sim, o Vasco precisa de opções. Família, a gente está tendo muita dificuldade em relação ao nosso lado direito, e assim, lado esquerdo também, né, porque quando você pode trabalhar com o Andrés Gomes aqui e aqui, mas quando você trabalha com o Andrés Gomes pelo lado esquerdo, o Adson hoje está se consolidando. Eu acho que vem performando, vem entregando mais que os outros. Mas quando o Adson cansa, pô, Marino, cara, nem achei que o Marino entrou mal contra o Palmeiras. Fez ali algumas jogadas, mas, cara, não é um atleta que a gente confia, né, família, nesse momento. Então, se você consegue a contratação de um jogador que pode impactar, que pode ajudar, que tem recurso, tem qualidade, eu não conheço. Seria muito importante. Em relação ao Bruno Duarte, família, uma informação que vem lá de fora dizendo que o jogador acertou com o Vasco, chegaria aí nos próximos dias aqui no Brasil. Eu estava vendo essa postagem aqui do Garoni falando sobre ele. Olha só que interessante. Eu não lembrava, mas aparentemente o Bruno Duarte já apareceu nas minhas planilhas há 2 anos e estava disponível para pré-contrato. Confesso que não lembro dele jogando. É muito jogador nesse tempo. E aí ele explica. Fui pesquisar sobre o André Silva, que acabou acertando com o São Paulo. Acho que foi uma indicação do Emiliano Dias. Esbarrei num outro brasileiro de perfil parecido, que também está em boa fase em Portugal. Bruno Duarte, do Feirense, de 27 anos, 9 gols e 2 assistências, em 29 jogos na temporada. 1,83 m, facilidade em finalizar com as 2 pernas. E o que mais me chamou a atenção, o ótimo aproveitamento de 25% nas finalizações. 1 gol a cada 4 tentativas. Terceira maior marca entre os 20 principais artilheiros do português. Esse X dele agora, né, o tweet, foi em fevereiro de 2024. E aí, família, claro que é assim um dos nossos questionamentos, a liga que ele joga nesse momento, lá na Sérvia. E aí eu estava vendo aqui esse vídeo, com certeza apareceu aí para vocês, por isso que o Vasco está contratando o Bruno Duarte. Família, não dá pra gente, né, ficar, poxa, é bom jogador, tal, com DVD. Mas assim, ele mostra recurso, né? Perna direita, perna esquerda. Nesse vídeo aqui, tem gol de perna direita, perna esquerda, assistência, que é um ponto que tá me chamando a atenção em relação aos números, gol de cabeça, assim, uma boa mobilidade, aparece pelos lados e consegue arcar, fazer cruzamentos. Só que é isso, é uma liga que, sabe? Só que aí, família, quando eu ia falar Pedrosa, o Garoni fez essa postagem aqui, e eu fui na Transmarket para ver os números dele na liga portuguesa. E olha só, 36 jogos, 14 gols e 4 assistências. Um ponto importante que eu acho que vale destacar, eu conferi aqui se ele guardou no Benfica, no Sporting, no Porto, e ele só fez um gol no Porto. Ele cravou aqui, perderam por 3-1, mas ele fez um gol. Um outro time assim mais conhecido, o Braga. Ele também fez um gol aqui no Braga. Família, torcer para dar certo, sabe? Eu tava até falando isso com um amigo ontem.
seria, claro, importante para a gente conseguir os nossos objetivos no Campeonato Brasileiro, claro, nas Copas, mas também para a gestão acertar, né, cara? Principalmente nesse perfil que eu venho comentando aqui com vocês. Jean Davi, Maxime, Garré, Lodge, é o mesmo perfil, sabe? Jogadores que você não conhece, de mercados, assim, tecnicamente falando, né, sabe? E o Vasco não acertou. Não lembro, assim, nesse momento, acho que não acertou em nenhuma contratação, porque o Andrés Gomes, o Família, ainda nem estava ali no futebol francês. Mas espero que acerte com o Bruno Duarte, que ele possa nos ajudar e contribuir com muitos gols até o final do ano. Vamos lá, família! Agora eu quero acompanhar aqui com vocês, reagir aos torcedores do Vitória, para a gente focar na partida de logo mais. Tá na tela. Confiante para amanhã, seja sincero. Outra coisa, Adson Novo, Armando Oliveira, guardado as devidas proporções. Carlos Alexandre, um abraço, meu irmão. Se eu estou confiante para amanhã, estou. E acredito. E não é uma confiança igual eu estava no Bavi, por exemplo. A confiança no Bavi era uma confiança muito emoção. Uma confiança sem tranquilidade, se é que você vai me entender. Essa, contra o Vasco, não é a confiança que vem de achar que o Vitória é superior ao Vasco. Que eu acho que não é. Mas de acreditar que o Vitória, consciente ou inconscientemente, não deu o máximo no Bavi já pensando no jogo contra o Vasco. Eu acredito nisso. Consciente ou inconscientemente, eles estavam já pensando no Vasco da Gama e isso atrapalha muito. Ah, não tava não. O subconsciente lhe rouba que você nem percebe, pai. Rouba, velho. Rouba. E eu acho que eles vão querer dar a resposta de não ter vencido em casa ainda uma grande competição, só na Copa do Nordeste, né? A gente não ganhou ainda na Copa do Brasileiro esse ano. Então, tem a questão de dar a resposta do vexame, porque se eles têm vergonha na cara, eles estão envergonhados. Você vê na coletiva de Lucas Arcanjo que ele tá, né, bem sério. Então, a minha confiança vem disso. Da volta por cima que eles precisam e espero que queiram dar. Não vem de achar que o Vitória é superior ao Vasco. Até porque não é, né? Seria uma ilusão. E, pô, tem mais idiota. Titular, mas acho que por ele fazer muitos gols contra o Vasco e essa confiança, ela entra em campo, quem joga bola sabe, acredito que seja jogo para ele. Além do mais, o René vive uma fase muito abaixo do que ele já mostrou no Vitória. Não tô aqui para detonar ninguém. Eric, eu não iria de Eric, eu iria com o Marinho. Não porque o Marinho tenha demonstrado que merece a titularidade, até porque eu acho que o Marinho não jogou a minutagem adequada para que a gente tenha essa convicção. No pouco tempo que ele jogou pouco tempo, eu acredito, ele não demonstrou até o momento, mas eu iria com o jogador Marinho. Por quê, Anderson? Você é doido, Eric, infelizmente, tem sido prejudicado por não terem ultrapassagem do lateral. Esse ponto é muito importante para nosso beirada, o da chapada, aquela coisa. Para ter a chapada tem que ter ultrapassagem. Quando foi o último gol que ele fez? Quando o Britas ultrapassou. Mas o Britas não é de fazer isso. Então, eu não tiraria o Britas de jeito nenhum contra o Vasco na ida. Mas, diante do Vasco, acho que poderíamos iniciar ali com o Marinho da vida, botar o Eric junto com o Matheus Silva no banco de reservas para refletir um pouco. Não, o Eric e o René, né? Para refletir um pouco, baterem um papo. E aí no segundo tempo, de repente, entrar o Matheus Silva e o Eric, caso seja necessário, né? De ter ultrapassagens e de ser um time mais ofensivo. O jogo vai dizer. Mas é uma opinião, viu, gente? Não é a verdade. Aí você emite a sua e tá tudo certo. Com o Kaiser, acho que não foge disso aí, não. Ele deve deixar a Kaiser pro segundo tempo. Para ganhar do Vasco, é só chutar no gol. O goleiro deles aceita tudo, rapaz. Danilo. Calma, meu irmão, pelo amor de Deus. Dito isso, tomara que você esteja certo, né? Mas, peraí, meu irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. A gente ficou um pouco na expectativa de ser no Maracanã, o Vasco até tentou trocar e acabou que negaram, será em São Januário mesmo. Eu confesso que eu queria, inicialmente falando, que fosse no Maracanã. Só que com a insistência do Vasco, eu falei, rapaz, por que o Vasco quer tanto jogar lá? Anderson vai até lembrar, eu falei no grupo com ele, falei, rapaz, o Vasco tá querendo tanto, que eu acho melhor que volte para São Januário mesmo esse jogo. E acabou que deu nisso. O Jair Ventura terá provavelmente a mudança do esquema tático pro 4-3-3, que eu quero. Eu confesso que se me perguntar qual é a escalação, eu iria no 4-3-3, com o Kaique relacionado, né? Vocês já devem saber qual é a lista de relacionados. Com o Kaique relacionado mais o Baralhas fora, eu montaria o meio de campo com o Kaique, Zé Vitor e o Martínez. E o ataque com... Aí eu não sei. E qual seria seu ataque? Em toda dúvida, cara. Kaiser no lugar do René, Marinho no lugar do Eric, e o Mateuzinho vai seguir sendo titular, mas também não tem o Taza, né? Essa eu acho que vai ser a principal dor de cabeça do Jair Ventura, o setor de ataque. Se você perguntar qual é a minha opinião, Anderson,
Eu diria que eu manteria o René, mas eu entendo quem escalha o Kaiser, mas eu manteria o René no jogo. E também manteria o Eric. Só que tudo isso dando um choque de realidade nesses caras, dando aquela famosa teba que você fala. Ô, acorde aí, meu irmão. Copa do Brasil agora, viu? Mata-mata, bora jogar. E o Beirada pelo lado esquerdo, como eu iria com 3 volantes, eu também manteria o Mateuzinho por ali. Seria o meu time. A linha defensiva eu acho que ninguém discute, né? A linha defensiva eu acho que ninguém discute. Eu tenho discussão aqui. Arcanjo, Britas, Kaká, Luan Cândido. E será que o Ramon vai jogar, cara? Fica essa dúvida também, hein? Jamerson pode aparecer como opção. Não me assustaria, não. E não estou dizendo que o Vitória já está na semifinal. O Vitória não já está na semifinal. É muito difícil contra o Vasco, tá? Inclusive, o Vasco das Copas é favorito contra o Vitória. Já adianto logo. Deixa o favoritismo com eles. Mas são 4 jogos para Libertadores. Tá errado? Eu tô errado? E desses 4 jogos, 2 são no Barradão, meu irmão. Nesses 4 jogos, 2 são no Barradão. Então não venha com o negócio de conversinha de pensamento negativo. Não, morremos. Não. Vira a chave. Vira a chave. Vitória e Vasco amanhã São Januário. O PH já tá aqui, ó. Culpa é minha. Dito isso, compro minha passagem amanhã pra Brasília. Vamos pra cima. Se você confia nos jogadores ou não, isso não é uma patada, tá? Isso não é grosseria. Mas se você não confia nos jogadores ou não, não é problema meu. Se você confia ou não no Vitória fora de casa, não é problema meu. O que você tem que confiar é no Vitória na Copa do Brasil. E você se vire pra acreditar dessa forma. Você se vire pra estar torcendo amanhã pensando no melhor pro Vitória chegar vivo de São Januário pra passar do Vasco. Se vire. Seu papel é esse. Ah, mas eu vou ficar remoendo. O seu papel de torcedor é, pasme, torcer. Do brasileiro é uma coisa. O Vasco das Copas é outro completamente diferente. O Vasco empatou, vou repetir, em 0x0 com o Olímpia, foi vaiado em São Januário e tal, mas em um pouquinho mais de qualidade na finalização, o Vasco metia 3 no Olímpia no primeiro jogo e resolvia a classificação no primeiro jogo, pô. Depois o Vasco vai pra lá, pro Defensores del Chaco, que não é fácil pra ninguém jogar lá, pode ser qualquer um, não é fácil jogar lá, e os caras metem 4x1. O Vasco empata o primeiro jogo com o Fluminense pra mim foi melhor no primeiro jogo, mas no segundo jogo o Vasco mete 3x1 no Fluminense, e olha que poderia ter feito mais um ali, poderia ter feito um 4x1. O Vasco das Copas não é o Vasco do brasileiro. O Vasco das Copas é um Vasco à parte. Entendeu? Então eu não acho que é janela de oportunidade não, irmão, de verdade, eu não acho, velho. Até porque, irmão, a suposta janela de oportunidade, se a gente passar do Vasco, é pegar possivelmente o Palmeiras. Porra, que janela desgraçada. O jogo sem São Januário, pra mim, é pior pra gente sem São Januário. O torcedor do Vasco queria no Maracanã, fala que o Vasco joga melhor no Maracanã, blá, 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 mas pra mim é pior jogar em São Januário do que no Maracanã. Falei, agora que vai ser Januário eu posso falar. Se fosse no Maracanã, eu ia baixar a bolinha, ficar quieto e esperar o jogo passar. Pra mim é muito pior pegar o Vasco em São Januário do que no Maracanã em qualquer cenário. Porque o torcedor do Vasco em São Januário pode ser mais impaciente, o que é verdade, mas se o time fizer uma gracinha, não tô falando de fazer gol, mas se o time fizer uma gracinha, pra mim o Caldeirão de São Januário é muito mais difícil do que no Maracanã. Tá aí. Família, só pra começar com essa visão do final sobre São Januário, Maracanã, eu fiquei pensando, ouvindo isso, que o Vasco deve uma grande atuação no nosso Caldeirão, porque realmente a gente fez assim uma grande partida contra o Flucê. E eu tô aqui tentando lembrar, o Vasco empatou com o Botafogo no ano passado, em 24, empatou com o Fortaleza, até venceu o Atlético Paranaense, digo os confrontos, né, de Série A na Copa do Brasil, família. Então a gente empatou com o Fortaleza, até venceu o Atlético Paranaense por 2x1 na Copa do Brasil e acabou empatando com o Galo. Então, nesses 3 jogos, a gente tem uma vitória e 2 empates. Tô lembrando aqui, a gente não enfrentou um outro time de Série A em casa, não. O Fluminense foi no Maracanã ano passado e esse ano. Então o Vasco deve uma grande atuação. Espero que aconteça no dia de hoje, uma grande atuação e também um resultado importante para a gente levar essa vantagem lá para o Barradão. Família, vamos lá, começando aqui a nossa resenha sobre essa partida. Claro que eu quero começar falando sobre o Leal Jardim, que, repito, como falei no início do vídeo, não tá bem. No Campeonato Brasileiro, principalmente, claro, assim, fez uma partida muito segura, uma partida importante. Pedro Emanuel também elogiou bastante ele no jogo contra o Olímpia. Contra o Fluminense eu achei ele muito bem também. Então a gente sabe que é um cara que, família, na Copa do Brasil a gente confia, a gente acredita, é um cara decisivo, é um dos responsáveis nessa sequência aí, como também comentei no início do vídeo, o Vasco pode estar chegando à sua 3ª semifinal consecutiva, e isso
tem assim o dedo, a mão lá ele, do Léo Jardim, sem sombra de dúvidas. Então espero que ele possa ser muito importante hoje. Cara, se eu pudesse escolher é que ele não faria assim, nenhuma defesa, mas sempre que for exigido que ele possa, né, nos ajudar e contribuir com a vitória de hoje, família. Ponto importante para a gente destacar é que o Cuiabano está fora. Então existe aqui uma dúvida entre Piton e Avelar e a gente já vai debater sobre isso. No mais, família, assim, a visão ali dos torcedores do Vitória, o amigo brincou em relação às camisas aí que ele vai sortear e tudo mais. Cara, eu acho dois jogos assim, muito iguais, sabe? Porque o Vitória está motivado, vem com uma confiança nessa competição, porque passou por dois adversários que, né, estão na parte de cima da tabela, e o Vasco também vem, né, motivado, porque acredito que tem essa confiança nas Copas, conseguiu eliminações importantes aí sobre Olímpia e Flucer, e assim, a gente passou por momentos complicados, cara, empatar em casa contra o Olímpia, sair perdendo lá. Sim, o Vitória é um time mais qualificado, é um time que vai exigir muito mais que o Olímpia, mas eu entendo que esse tipo de situação, de jogo, família, acaba contribuindo, e eu espero que isso possa pesar nesse enfrentamento, porque eu estava vendo o Lucas Arcanjo falar sobre o jogo, eu achei assim ele nervoso. Pode ser também o nervosismo de coletiva, às vezes, né, não tá ali adaptado a isso, de falar, não gosta, e no jogo acabar com a partida, mas sei lá, são jogadores ali do Vitória que a família não chegaram nessa fase aí. O Marinho é mais experiente, então eu espero que a gente possa aproveitar essa confiança nas Copas e fazer uma grande partida no dia de hoje. Provável Vitória, provável Vasco, a gente ouviu muita coisa aí pra gente debater em relação ao Vitória. Lucas Arcanjo, Brits, aquele zagueiro, né, zagueiro barra lateral que jogou no Fortaleza, Kaká, Luan Cândido e Ramon. O Brits vai jogar de lateral, família. Kaique, Zé Vitor e Martínez. No comando de ataque, Eric, Mateuzinho e René. Ou seja, um time aqui com 3 volantes, 3 jogadores com mais força, diferente do que foi contra o Bahia, que jogou com o Wallace, Zé Vitor e o meia. Aqui tá jogando com 3 volantes. Provavelmente o Kaique de primeiro, o Zé Vitor de segundo e o Martínez com um pouco mais de liberdade para encostar na frente. Então, você olha aqui para o time do Vitória, família, é um time físico. É um time que corre bem, é um time forte fisicamente. Kaique e Zé Vitor, poxa, eles são grandes, então questão da bola aérea, de dividir, de chegar corpo a corpo. Por esse motivo, família, já pontuando isso aqui, eu não entraria com o Tietê de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Mas eu entendo. Assim, o Pedro Emanuel, ele pode ir por um caminho da experiência do Tietê, assim como a gente pode falar aqui do Avelar e também do Piton, já que o Cuiabano tá fora. Nosso time, Vascão, vamos lá! Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton ou Avelar. Eles colocaram aqui o Cuiabano, mas está fora. Sousa, Thiago Mendes e Tietê. Adson, Andrés Gomes, Colídio ou David. Aqui, eu nem penso 2 vezes, família. Primeiro debate, Avelar ou Piton. Família, você entende que, assim, a gente não pode, nesse momento aqui, eu quero a opinião de vocês, comentar em cima do resultado. Não é justo. Então, sim, eu entendo que tem argumentos para defender o Piton, que é a experiência, principalmente. Cara, sinceramente, eu não vejo assim um outro argumento, porque o Piton defende muito mal, marca mal. Eu acho que a experiência e, poxa, gostaria de destacar, claro, o cruzamento, que de fato pode ser importante, alguém pode ali chegar e testar, mas a gente não tem, né, esse atacante, esse cara que é bom nesse fundamento, que é um especialista como era o Verratti, para o Piton fazer, né, o arco, os cruzamentos, como foi em 2024. Então o Verratti contribuía muito com o Lucas Piton. Hoje a gente não tem esse jogador. E por um outro lado, você tem um Avelar que, assim, entendo que também tem as suas dificuldades na marcação, mas é um cara mais rápido, é um cara que pode tentar uma jogada individual, que pode fazer o fundo, chegar no fundo, né, fazendo o facão para a área, coisa que o Piton não faz. É isso, saúde. Mas tem a questão da falta de experiência, pode sentir a partida, não sei. Então, assim, família, é uma decisão difícil, não é uma decisão fácil, mas, assim, analisando o trabalho do Pedro Emanuel, eu entendo que ele vai com o Piton. Porque com o Ramon Rick, joga uma partida mais ou menos, saca. O Tietê vai mal, segue. O David,
segue. Então o trabalho do Pedro Emanuel assim, é de entender que o jogo é pegado, o jogo é decisivo e de repente a molecada vai sentir. Eu acho que é isso que ele pensa. Mas se eu pudesse escolher, eu entraria sim com o Avelar, família. Entraria com o Avelar. Sim, não vai barrar o Andrés Gomes, poupar o Andrés Gomes, poderia até dobrar ali Piton e Avelar, não vai ser o caso, mas entre Piton e Avelar eu fico com o Avelar. Ontem, um parceiro meu chamado Mal, lá de Juiz de Fora, me mandou uma mensagem falando sobre o meio-campo. Ele, poxa, Thiagão, acho que o Vasco deveria entrar com Sousa, Barros e Thiago Mendes. Olha essa postagem aqui do Luan com o Vasco. Professor Pedro precisa ter atenção ao nosso meio-campo. Com a bola vem funcionando, mas é notório que está nos faltando intensidade e competitividade sem a bola. A saída do Tietê da equipe na minha opinião, o movimento natural a ser feito. Vejo duas opções atualmente. Pedro poderia optar pela entrada do Ramon Rick, que tem características com a bola semelhantes às do Tietê, mas consegue entregar mais na parte física, concordo plenamente. Competiu muito contra o Olímpia. Também temos a possibilidade da entrada de Barros junto ao Sousa. Nesse cenário, teríamos 2 volantes mais posicionais e a possibilidade de avançar os laterais. Gosto das duas alternativas. O mais importante atualmente é buscar aumentar a intensidade da equipe no meio-campo. E isso ficou realmente bem evidente na partida contra o Palmeiras, quando o Tietê precisa contribuir na marcação e não consegue fazer isso. Primeiro gol, não dá pra jogar só na conta dele, acho que o Cuesta também, mas a gente viu, o Tietê dava pra chegar, dava pra tentar travar, só que não tem esse perfil de marcação, esse senso de urgência. Então assim, família, com o Ramon Rick fica um meio campo qualificado, mas que acaba que ele contribui mais na marcação, a gente viu isso no jogo contra o Olímpia, e já com o Sousa e o Barros, família, é uma forma diferente. Podemos dizer que seria a primeira vez do Vasco jogando com 2 jogadores com característica principal, marcação. Então é isso, a gente pode, poxa, será que vai ter alguma dificuldade na saída, na construção, mas a gente ganha na bola aérea, que é um ponto forte do Vitória, tem jogadores altos, você ganha também nessa liberdade para os laterais, de repente ter ali 2 volantes, um protegendo mais o lado esquerdo do Avelar, que é um cara qualificado, ajudar ele ali, se o, claro, optar pelo Avelar. Então sim, família, são 2 possibilidades, sinceramente, cara, é bem difícil, bem difícil mesmo. De repente eu até optaria pelo Sousa e pelo Barros, sem muita certeza, mas para colocar o Avelar na lateral esquerda, porque acredito que pode ser um jogador importante, chegando no fundo, fazendo facão, porque eles jogam com um lateral improvisado ali, que é o Brits. E assim, a gente precisa também de um pouco mais de intensidade, de velocidade, de arrancar, de ser um elemento surpresa. Eu acho que o Avelar pode entregar isso. Eu acho que isso ia surpreender o Vitória nesse sentido, já que o Ramon Rick já é um jogador mais conhecido. E é isso, é uma forma diferente de jogar. Poderia ser realmente, poxa, interessante, surpreender o Vitória, mas também pode dificultar o nosso jogo, família. Vamos ver o que o Pedro Emanuel vai optar. Cara, se ele optar pelo Piton, eu vou entender pela experiência. Sinceramente, o que eu não vou entender no jogo de hoje é o Tietê e o David. Quando tem que elogiar, quando tem que defender, quando ele faz uma partida mais ou menos, vocês sabem que eu faço isso. Criticaram ele contra o Bahia, criticaram o Tietê, acho que no primeiro jogo contra o Olímpia, eu não falei mal dele aqui. Agora, a partida dele contra o Palmeiras, cara, ele não pode voltar. Não pode. Eu sei que o Palmeiras tem muito mais recurso que o Vitória, mas também esbarra, e aí a fragilidade física do Tietê esbarra nessa competitividade, nessa força que o Vitória tem. Então não entraria com ele. E o David, cara, não dá. Eu acho que o Colídio tem que ter sequência, jogar no sábado nessa função até chegar alguém que possa assumir essa posição, família. É o meu pensamento. Daqui a pouco eu estou de volta, no nosso esquema.